Graças a paz, queridos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Bom estarmos aqui. Mais uma oportunidade de celebrarmos ao Senhor nessa noite. Você está aqui é porque você está bem, né? Se não tiver, é porque você é uma pessoa de fé. Amém? Ontem estávamos em uma conferência lá em Patos. Quem foi ricamente abençoado. Isso eu tenho plena convicção. E se você não foi, a ministração está lá no YouTube. Você tem como acessá-la. E como eu fazia muito tempo que eu não tinha visto algo extraordinário da parte de Deus, cara. Como Edilson de Lira é usado pelo Senhor. Né? Os esclarecimentos que ele traz acerca de versículos são... Você nem imagina a raia que ele leva, né? E foi extraordinário, querido. Ele falando lá sobre portas, portas abertas. Portas dão a lugares, a outros ambientes. Necessita que a gente passe por elas. É uma atitude minha e sua passar por essas portas. Amém? Não fique com medo de passar por ela. Não fique admirando a porta, por mais que ela seja bonita. Atravesse ela. Amém? Seja obediente ao Senhor nessa área. Foi extraordinário. Eu aconselho você a assistir lá. Assistiu? Dona G assistiu. Muito bom, Dona G. Hoje eu não assisti não tive tempo, mas vou assistir, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. O que o Senhor colocou no meu coração para isso abençoado não abriu ainda, né? Eu estou traumatizado. Ainda bem que eu enviei para o celular. Vamos lá, gente. Eu quero ministrar hoje ao seu coração. Foi algo que o Senhor falou comigo sexta-feira aqui na ministração de Dejaí. Às vezes é assim, eu estou num culto, ouvindo a palavra e do nada começa a vir versículo, começa a vir frase no meu coração e eu anoto no celular para não esquecer. E ele falou comigo, fale sobre o que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Para esse tempo, desde os tempos antigos, o que Deus espera de nós. Primeiro você precisa entender que o que Deus espera de mim e de você é que você tome a posição de filho. Que você entenda a hierarquia que você segue, a hierarquia que vem de Jesus e você cumpra esse papel de filho. E você se coloque na posição de filho de Deus que você é. Esse é o primeiro atributo que eu quero iniciar com você nessa noite, falando sobre o que Deus quer para nós. É que você se coloque na posição de filho, né? Nessa linhagem de Jesus. E um filho, querido, ele traz as impressões, ele traz o DNA de um pai. Né? Um filho, ele tem o pai como seu referencial. Não é verdade? E nós, como temos Deus, nós temos Jesus como nosso maior referencial. Temos que andar segundo Jesus andou aqui na terra. Nós temos ele como nosso maior exemplo de vida e precisamos olhar para os feitos deles, para o caminho que ele trilhou aqui na terra, para nós podermos diligentemente fazer da mesma forma. Amém? Você fica feliz com isso? Você quer seguir Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? Amém. Então você diz que vai ser discípulo de Jesus e eu quero que você depois vai dizer de novo, né? Vamos ver se você vai dizer de novo, se você é discípulo. Eu quero que você abra comigo em Lucas, capítulo 23. Lucas não, Mateus, perdão. Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Você achou? Diz assim, ó, versão nova tradução linguagem de hoje. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai, pois que está no céu, que ele pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai, que está no céu, que ele não pertence a mim. Na versão Ara. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. Que significa as dificuldades. Não. Eu li o versículo 33 já, não foi? 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Pois aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Glória a Deus, abriu aqui. Então, queridos, aqui Jesus fala sobre algo de você carregar a sua cruz. E eu tenho certeza que você já escutou sobre isso. Levar a cruz, não já? E às vezes as pessoas usam isso de forma errada. E eu também passei um bom tempo usando essa frase de forma errada. Aí tem alguém que enche muito o saco de você e diz, isso é uma cruz que eu carrego. Isso é uma cruz na minha vida. Não é verdade? Eu já disse isso. E, queridos,
é uma forma errada da gente aplicar isso. Isso é uma cruz. Estou carregando uma cruz. Está passando por uma dificuldade, eu estou carregando uma cruz, porque a gente assemelha a cruz a problemas, a dificuldades, aquilo que Jesus levou lá. E não é dessa forma que o versículo aqui está querendo nos dizer. E Jesus fala que ele, no 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, pois quem me negar, eu negarei. E ele diz no final, aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. E o que significa levar a cruz? Levar a cruz é morrer para viver. Diga comigo, morrer para viver. Parece loucura, não é? Mas esse é o significado real de você levar a cruz. É você morrer para você viver. É morrer para as nossas paixões, para os nossos desejos, para os nossos achismos. É morrer para aquilo que nós pensamos que é certo. Ah, eu penso dessa forma. Isso, a gente mata essa natureza e começa uma vida nova para o Senhor, né? Deixando essa natureza terrena para trás. E as pessoas têm que ver Deus em nós. Se alguém chegar para você e disser, consegue visualizar Deus na sua vida, no seu dia a dia, nas suas atribuições, no que você faz. Se alguém chegar para você, ele consegue enxergar Jesus em você. Não, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Essa pessoa é uma pessoa de luz. É uma pessoa iluminada, é uma pessoa abençoada. Será que se alguém chegar para você, ela vai encontrar esses atributos em você? Reflete aí comigo sobre isso. Ou você é um crente 007. Você já ouviu falar sobre o crente 007? James Bond? É aquele crente secreto. Ninguém sabe que é crente. Na igreja, está lá na igreja, mas lá fora vive outra vida, é escondido. Ninguém sabe que ele é crente. Não vive dessa forma, como o crente 007, como James Bond, se escondendo das coisas. Você precisa exalar a essência de Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e dizer, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Eu quero que tenha a vida daquela pessoa, porque ela anda segundo os princípios de Deus aqui na terra. Elas precisam confiar em mim e você, como alguém em quem esteja passando por dificuldade, possa encontrar em você esse conforto, esse abrigo, alguém que pode aconselhar. Amém? Abre comigo agora lá em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 24. Lucas capítulo 9, versículo 23, aliás. Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, verso 36. Diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, se salvará. Amém, queridos? Nossa vida não pertence mais a nós. Nossa vida pertence agora a Deus. E precisa ser regida e dirigida pelo Espírito Santo. Sua vida é regida pelo Espírito de Deus. Precisamos morrer para essa natureza terrena, por essas paixões que nós temos aqui na terra, pelos nossos desejos, pelo aquilo que a gente acha certo e muitas vezes não é. Matar essa natureza, morrer literalmente e viver para Cristo. Viver algo novo em Jesus. Amém? E você vai fazer isso vivendo em obediência. Viver uma vida de obediência é uma vida que agrada a Deus. Quando nós deixamos esses problemas para trás, nós passamos a obedecer a Deus e isso agrada a Ele. Isso é algo que aos olhos de Deus é muito legal. Amém? Você deixar tudo para trás e seguir Ele. Seguir o único e consumador da nossa fé. Amém? Você vai morrer hoje? Diga para o seu irmão do seu lado. Morre! Maria, você não quer dizer não. Morre, irmão! Acho que você não entendeu o sentido literal ainda que eu falei, né? Morrer para as nossas paixões, para os nossos desejos, para a nossa carne, para a nossa vontade. Você vive para Deus, mas para essas coisas você precisa morrer. Essas coisas não podem existir mais na sua vida. Como um cristão do Senhor não é para existir mais. Abra comigo agora em Marcos capítulo 8. Marcos 8, versículo 34.
Diz assim: Então convocou a multidão juntamente aos seus discípulos e disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Novamente Jesus aqui falando. Tem 3 versículos referentes a isso. Jesus, se alguém quiser me seguir, se você quer ser um discípulo de Jesus, e o que é discípulo? É alguém que tem alguém como mestre, tem alguém ali como referencial para ensinar ele a respeito de alguma coisa. E se você quer ser discípulo, e você me respondeu que quer ser um discípulo de Jesus, você precisa tomar a sua cruz e seguir ele. Você precisa deixar essas coisas para trás e começar algo novo em Deus, viver algo novo no Senhor. Amém? A carne sempre irá de encontro com a vontade de Deus. Sempre, sempre, sempre. Por isso aí a gente vai identificar o que é de Deus e o que não é. Abra agora lá em Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, versículo 19. Estou lerando aí para mim. Gálatas 2, 19. Versículo 20. Isso mesmo. Deus, queridos, não só revelou a sua vontade, o seu desejo, a sua vontade para a humanidade, ele ainda disse a consequência daquilo que nós tomamos na nossa vida. E aí no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de eu viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo, ele vive em mim, e esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vivo em Jesus. Não vivo mais eu. Não é o que eu acho mais certo. Não é o que eu estou vendo aí que rege a minha vida. Não é o que eu sinto que rege a minha vida. É o Espírito de Deus que rege agora. Nós vivemos uma vida em Jesus agora. E essa vida de Jesus, como eu falei, precisa ser publicamente. As pessoas precisam ver que você é uma pessoa de Deus. As pessoas precisam confiar em você para trazer uma palavra. Você não pode se esconder das verdades da palavra e do que o mundo tem jogado aí fora. Você não pode, querido, se esconder. O primeiro casal, Adão e Eva, decidiram fazer sua própria vontade. Adão e Eva tinha tudo disponível para eles. Tudo era disponível para eles comer o que quisesse, fazer o que quisesse lá no Éden. Mas uma coisa só não era permitido a eles, e eles sucumbiram a esse desejo. Trocaram a santidade, a presença de Deus, a comunhão que eles tinham com Deus todo dia, por o conhecimento, pelo conhecimento. E Deus já tinha alertado a ele. Deus é assim, Deus alerta. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para mim e para a sua vida, mas Ele alerta as consequências da desobediência na nossa vida. E Deus, você não pode comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, porque você vai levar à morte, você vai conhecer o bem e o mal. Mas mesmo assim, mostrando o que era errado, eles foram por esse caminho. E nós estamos aqui hoje pela desobediência de Adão, nessa patamar que nós estamos hoje devido a Adão e Eva. Abre comigo agora lá em Lucas, capítulo 14, verso 33. Lucas 14, 33. Diz assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Você disse que queria ser discípulo de Deus, de Jesus, aprender com Ele. E para isso, queridos, você precisa abrir mão de certas coisas. Certas coisas que te impedem de crescer, que te impedem de avançar mais em Deus. E é tudo. A parte A do versículo diz: Pois todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo. É tudo, queridos. Como eu te falei, a nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Ele. Então nós precisamos renunciar a essas coisas que nos atrapalham. O versículo 34 diz: O sal é certamente bom,
Caso, porém, se torne insípido, como restaurará o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Você é sal nessa terra. Você é luz nesse mundo. E tal qual esse patamar que você está, você precisa demonstrar. Não só nesse ambiente de igreja. Não só na sua casa. Mas no mundo lá fora e no lugar público. As pessoas precisam ver Deus em você. Amém? Se é algo que eu quero falar com você hoje, se você sai desse posto, você pode esquecer tudo. Mas você, lembrando disso aqui, dessa noite, que você precisa ser exemplo lá fora, para mim já vai ser suficiente. Você precisa exalar o exemplo, a vida de Jesus, não só aqui, mas publicamente, tá? Com as pessoas lá fora também. Amém? O que Jesus fez em nossa vida diária, ele teve uma firme decisão quando foi tentado. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, 42 diz lá. Jesus diz. Ele pegou a sua cruz e negou a si mesmo. Suas tentações nunca resultaram em pecado, em palavras, em pensamentos e ações. Ou seja, a justiça não se mistura com a injustiça. Luz não comunga com trevas. E onde a luz chega, as trevas. Onde a luz não chega, as trevas prevalecem. Você que é luz precisa sim se colocar lá fora. Para as trevas irem embora, porque onde você chegar, as trevas têm que sair. Você carrega a presença de Deus e onde você chega, as coisas têm que mudar. Você crê nisso? Você acredita nisso? E se torne forte no seu coração essa palavra. Jesus ele foi firme nas suas decisões. Jesus foi um cara muito tentado. Altamente, né? Passou 40 dias no deserto, daqui a pouco a gente vai ler. Sobre várias tentações, todo tipo de coisa Jesus foi tentado. Absolutamente tudo, em tudo Jesus foi tentado. Então nada do que aconteceu na sua vida que você esteja achando difícil, Jesus já não tinha passado por isso. E por isso nós precisamos nos achegar a Ele para entendermos e perguntarmos a Ele o que está acontecendo, por que está dessa forma, porque Ele sabe que responder, Ele já passou por tudo isso. Então Ele como nosso maior referencial, você vai encontrar isso nele. E Ele tudo foi tentado, mas Ele permaneceu firme porque Ele tinha um propósito. Jesus conhecia o propósito ao qual Ele foi designado, o que Ele tinha que fazer, isso era firme no seu coração. E Ele não deixou se sucumbir pelas coisas mundanas, pelas coisas que aconteceram com ele, pelas perseguições pelo diabo tentando tentar ele. Amém? Jesus foi um cara muito top. Abre comigo em João capítulo 14, verso 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Vamos extrair algumas verdades nesse versículo. Parte aí. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. São duas condições aqui que ele te dá. Você que tem ouvido palavras do Senhor aqui, terça, sexta e domingo, nas suas redes sociais também, se você assiste ministrações na internet. E se você tem essa palavra, você precisa obedecer. E são dois princípios. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha uma diferença aí. Se você ama a Deus, querido, você precisa não só ouvir o que é ministrado aqui. Você não pode viver só de palavras, mas você precisa obedecer aquilo que você tem ouvido. Esse é um fundamento, é uma característica de uma pessoa que ama a Deus. E se você diz que ama a Deus, você precisa obedecê-lo e você ouvi-lo também. Você já tem ouvido aqui o Senhor nos cultos, em casa também. Agora nós precisamos obedecer esse princípio, porque nós verdadeiramente amamos o Senhor. E ele ainda diz mais: aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Perceba que foi uma cadeia aqui que foi se encaixando. Nós amamos, nós ouvimos o Senhor, nós obedecemos os seus mandamentos. Jesus, nós fazemos isso porque nós amamos Ele, e Ele nos ama mais, e Ele diz que vai se revelar a nós. Olha que extraordinário aqui Jesus falando para a gente. Vai se revelar a nós. Por isso você precisa estar nos pés dele. Você precisa estar conectado com ele. Amém? Estou muito calado. Nós somos uma geração, isso foi uma palavra que o Espírito Santo me deu terça-feira. Sexta-feira, aliás, no culto aqui. Somos uma geração que temos Jesus na boca, mas não temos no coração.
Amém? Estou falando da igreja aqui não, estou falando geral, algo que eu vi que o Espírito Santo falou comigo. Sabe, nós somos uma geração que falamos muito, eu amo Deus. Eu gosto do Senhor, eu amo o Senhor, eu obedeço o Senhor, nós falamos, mas verdadeiramente nós não temos Jesus no nosso coração como de fato deveria estar. Cumprindo os seus mandamentos, obedecendo às suas leis. Nós postamos nas nossas redes sociais, nós amamos a Deus, eu amo o Senhor. Posta versículo lá o tempo todo. Mas o nosso secular, a nossa vida diária diz outra coisa. Os nossos comportamentos nos diz outra coisa. Então nós somos uma geração que dizemos que amamos a Deus, mas nós não amamos de fato, como deveria amar. Nós temos Jesus na nossa boca, não no coração ainda. Falamos uma coisa, postamos outra em nossas redes sociais. Isso aqui eu tirei do livro de Perilo Borba. Somos uma geração, fazemos posts na internet, mas de fotos, mas de fato não demonstramos o amor de Jesus para eles. Olha só, suas mídias sociais, não é redes sociais, é mídias sociais, é um canal também que você pode usar para abençoar ou ser uma pedra de tropeço na vida de pessoas. Olha como isso é sério. O que você posta pode ou não abençoar alguém. Pode ou não fazer aquela pessoa levar um tropeço. E eu não sei você, mas eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu não quero chegar diante do juízo final, diante de Jesus. Jesus, eu fiz isso. Tentar me justificar por algo e ver que postei algo, por brincadeira e tal, mas alguém não gostou. Alguém interpretou de forma errada. E eu não abençoar aquela vida. Por isso é importante você compartilhar coisas boas. Não é errado postar foto sua. De forma alguma. As pessoas precisam ver você, a sua felicidade. Uma pessoa crente que serve você, uma pessoa feliz também, elas precisam ver isso. Mas nós precisamos mesclar, equilibrar aquilo que nós postamos nas nossas mídias sociais. Os fins que as suas redes sociais terão vai depender do usuário. O fim que ela vai ter na internet, seu Facebook, eu acredito que a maioria aqui tem Facebook, Instagram ou alguma rede social, WhatsApp, não tem? 98% eu acredito que tem, se não 100% que todo mundo tem. E o que posta, o fim que ela vai ter, vai depender de mim e de você. Amém? Depende de você. De maneira que pode ser uma bênção para pessoas ou não. Você pode assistir coisas boas ou não. Você pode publicar coisas boas ou não. Depende de você. Agora, é um canal. Você pode usar para alcançar vidas. Se bem usado, poderá sim cumprir o propósito. Poderá sim alcançar pessoas. E as redes sociais, essa rede enorme que tem, é uma rede de conhecimento que as pessoas não sabem usufruir também. Nós temos um conhecimento diverso sobre tudo no mundo. Mas muitas pessoas, não é você, muitas pessoas preferem estar vendo conteúdos interativos, coisas que não edificam, que também não é errado, mas que precisa de um certo tempo para isso. A gente não pode viver uma vida só com isso, só com esse tipo de conteúdo. Tem tantos conteúdos e também você precisa entender qual é o conteúdo que você vai assistir na internet, que pode te abençoar, que pode alavancar mais a tua fé. Tem muito conteúdo, muito crescimento para você, se você se permitir, e se você entender qual é o propósito também dessas mídias sociais, daquilo que você vê, daquilo que você posta. Amém? Vocês não gostaram não, né? Glória a Deus. Mas eu vou falar, queridos. Aliás, eu falo, fazer igual a profeta Divan estava me falando no carro. Os profetas do Senhor é muito sábio, porque o Senhor nem fala as coisas, o Senhor só fica observando. Ele falou que às vezes solta uma palavra para alguém e não é nem algo de Deus, foi Deus que falou. Foi ele que observou. Foi ele que viu aquela pessoa daquela forma. Ele simplesmente falou. Falou para aquela pessoa. Não foi Deus. Recebi uma revelação do Senhor aqui sobre você. Você está fazendo isso, isso e isso. Se corrija. Não, foi apenas uma observação. E isso é sabedoria. O sábio ele não bate boca, não. O sábio ele só observa e na hora certa ele fala. Ele fala para abençoar. Amém? Abre lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Lê aí, Leandro, para mim.
Eclesiastes 3:1. 1, 2. 3. Deixa eu ler nessa versão aqui. Não, pô, tá bom, hein? Isso até o 2. Agora a versão aqui de Perilo Borba. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito na internet. Há tempo para se conectar e tempo para se desconectar. Tempo para postar e tempo para ficar sem postar. Um dos benefícios da sabedoria é estabelecer as nossas prioridades. Olha o que o Perilo fala aqui, trocou algumas coisas. Isso é paráfrases. Há tempo para todo propósito na internet. Tempo para se conectar, tempo para se desconectar. Tempo para postar, tempo para não postar. Teve um tempo na minha vida que eu passei um bom tempo sem usar o celular porque eu estava viciado no TikTok. Você conhece, né, esse TikTok? Super viciado nisso. Passava horas e horas no TikTok. E eu tomei uma firme decisão de não assistir mais. Bloqueei o aplicativo, é tanto que ele voltou com essa onda agora mais forte. Mas não instalei porque eu sei que não vai dar certo. Não é algo que me edifica e que eu sei que me desviar um pouco da palavra, que vou prestar mais atenção lá. Então não coloquei no meu celular. E há tempo para você postar e tempo para não postar, para ficar desconectado e se conectar. É lícito tudo isso que nós fazemos. Mas você precisa equilibrar a sua vida nas redes sociais. Não pode passar tempos. E às vezes a gente passa uma hora, duas voa na internet. Você tá no Face, tá no YouTube, na Netflix. 2 horas passa voando. E quando você começa a assistir algo na internet ou na Netflix, uma série, um filme que você gosta, que vai se empolgando, vai assistindo. 4 horas passou e você nem viu. Né? Mas equilibra a sua vida, querido. Eu tenho relato de pessoas perto de mim que falam isso. Não consigo me libertar disso. Ela diz claramente, eu estou viciada. Mas ficam dessa forma. Não querem soltar. Não querem largar isso. Estão à mercê desse tipo de coisa, dessas influências que... Amém? Isso não é bênção para as nossas vidas. Mescle aquilo, o tempo que você usa suas redes sociais e o que você posta lá também. E o que tem priorizado, mas isso reflete sobre prioridades. E algo que ele colocou lá sobre prioridades, ele fala: a nossa vida tem que ter prioridades. Quais são as prioridades? A nossa prioridade suprema e maior é Deus. Abaixo de Deus vem a nossa família. Abaixo da nossa família vem o nosso trabalho. Depois do nosso trabalho, vem os trabalhos desenvolvidos aqui na igreja. E, seguindo a sequência, são as outras coisas que são listas de você fazer. Mas a hierarquia que nós precisamos seguir e entender primeiro é Deus em tudo na nossa vida. É Deus em primeiro lugar. Segundo, é a nossa família. Por isso que nós não podemos também viver só de igreja. A nossa família, nós precisamos estar com a nossa família e ter comunhão com ela. Segundo, terceiro, o nosso trabalho e depois os trabalhos da igreja. Entenda o grau que segue cada um para você aplicar na sua vida. Amém? A questão é, você tem um celular ou o celular tem você? E aí? Você tem um celular ou o celular ali tem? E você é um tipo de pessoas que não consegue se desconectar. Você não consegue passar um dia sem usar seu celular. Eu já fiz esse teste. Mas às vezes o celular vibra. Chega uma mensagem. Aquela ansiedade agora, tem que olhar a mensagem e tal. Mas faça esse teste depois se você consegue passar um dia, uma manhã sem usar seu celular.
Isso vai demonstrar para você que você não está viciado. Que você não é o celular que manda em você, é você que manda nele. É você que determina o tanto de coisa que você vê, o tanto de tempo que você passa com ele. Amém? Vocês não vivem isso não, é só eu, né? Glória a Deus. E o que Deus espera de nós, que como eu falei no começo dessa ministração, foi o tema que Deus me deu. Abre comigo em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, cristão? Salmos 1, 1. Salmos 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um dos pontos que eu quero destacar aqui, que Deus espera de mim e de você, é que você não esteja nas rodas dos escarnecedores. É que você não esteja em ambientes que não foi preparado para você. É que você não ande com pessoas que não te alavancam para Deus. Pessoas que não vão pegar junto com você. Pessoas que te fazem ir para baixo. Te fazem voltar para trás e retroceder. Isso é um dos pontos que eu quero destacar para você. Um dos primeiros pontos que Deus espera de mim e de você. É não se sentar na roda dos escarnecedores. Não falem incredulidades. Outra coisa que Deus espera de mim e de você. Você não viver numa vida de incredulidade. Nós somos cristãos e como cristãos, bons cristãos que nós somos, nós vivemos pela fé. Nós somos pessoas que andamos por fé e não por vista. E isso agrada a Deus. Nós que andamos em fé agrada a Deus. Agora, quando nós andamos em incredulidade, as coisas não acontecem. E não agrada a Deus também, consequentemente. Então, o segundo ponto que eu quero que você entenda é: não fale incredulidade. Viva com fé. Ande em fé. Outro ponto que eu quero falar. Aliás, não, eu quero falar sobre esse livro aqui. Vocês ganharam, foi na conferência de homens e mulheres, não sei se vocês já leram. Mas eu quero destacar só um pontinho aqui que eu já estou quase terminando ele também. Que eu estava lendo aqui, achei super interessante. Relacionado a isso de incredulidade e falar em fé. Na página 25 dele, ela está no segundo capítulo dele. Fala assim: Dr. Husman relata como Martinho Lutero também sabia o que era virar o rosto para a parede, em total desespero de todo socorro humano. Um de seus ajudantes na reforma protestante ficou gravemente doente. Olha só, falando aqui de Martinho Lutero. Você conheceu Martinho Lutero, é um dos revolucionários protestantes. Cadê? Um de seus ajudantes na reforma protestante ficou gravemente doente. E Lutero foi vê-lo. Ele o encontrou perto da morte. Olha só, o estado do cara já estava já morrendo e Lutero encontrou ele. De acordo com o Dr. Husman, Lutero desviou o olhar da terrível cena. Ele não focou naquilo ali. Ele não olhou para o que ele estava vendo, para as circunstâncias que estavam lá. Para aquela terrível cena, voltando-se para a janela, e ali clamou a Deus, lançando sobre ele todas as promessas das Escrituras que ele conseguia repetir. Lutero deixou aquela cena ali do cara já no leito de morte, foi para a janela, olhou para Deus, nem para o que estava fora da janela, ele olhou para Deus e começou a declarar o que as Escrituras falavam. Começou a declarar a palavra, a Bíblia que nós temos, que eu e você temos aí, começou a declarar. Que consegui repetir, acrescentando com uma ousadia incrível, que Deus precisava ouvir e responder agora. Olha só a ousadia do cara. Além de estar Deus falando toda a palavra de Deus, você precisa responder agora. E continuou: caso ele quisesse que ele estava pedindo algum dia voltasse a confiar nele. Pense em um pastor luterano orando assim. Lutero disse: clamei a Deus com todas as promessas das Escrituras que consegui repetir. Em outras palavras, Lutero orou a Deus sobre cada promessa que conseguiu lembrar. E depois, com uma ousadia incrível, declarou: Deus, tu precisas ouvir e atender, porque se não me ouvires, jamais conseguirei confiar em ti novamente. Olha o que o cara falou aqui. Você precisa me ouvir, Deus, e agora. Porque se você não me ouvir, jamais eu vou voltar para ti novamente.
Mas eu olharei para ti novamente, como eu via, né, parafraseando. Que ousadia desse cara. E declarar aquilo que ele sabia das Escrituras, porque tudo que ele sabia das Escrituras, acredito que sobre cura, porque o amigo dele estava no leito de morte já morrendo, começou a declarar tudo sobre cura que ele conhecia. E reivindicando de Deus aquilo que Deus tinha dito. E eu e você precisamos agir dessa forma. Declaramos a palavra de Deus em circunstâncias e dizendo, Deus, você pode fazer, Deus. Pai, você pode fazer, você tem que fazer, sua palavra diz que você pode. Então, começa a declarar aquilo que você quer, com base na palavra. Começa a citar versículos que te edificam, não sei a área que você precisa, cura, prosperidade, trabalho ou algo que você necessita. Começa a declarar a palavra nessa área. Começa a soltar palavras que vão te levar para mais perto, que vão te colocar no propósito e no rumo certo que você precisa seguir. Amém? Lutero foi um cara incrível. Abre comigo em 1 Coríntios 10, 13. Primeira Coríntios 10, 13. Diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possa suportar. Aqui é o que nós claramente entendemos, que Deus nunca vai te dar um fardo que você não pode carregar. Você pode sim, não sei a área que você está passando, mas você pode vencer sim, porque Deus deu essa capacidade a você. Amém? Outro ponto aqui que eu quero falar é sobre posicionamento. Há muitas oportunidades de expressarmos a nossa posição no reino de Deus. Porém, em alguns momentos preferimos calar a boca para não criar um constrangimento e manter o silêncio para não perder um amigo. Quando fazemos isso, deixamos de ser luz do mundo e sal na terra. Posicionamento. Existem coisas na nossa vida que a gente não fala para não magoar uma pessoa. A gente não fala para não ficar um clima mal. E a gente é negligente por não anunciar a palavra de Deus. Você não pode dessa forma. Se a palavra de Deus diz isso, você precisa falar aquela palavra, por mais que doa naquele pessoa. Ou com um amigo que você tenha falado. Agora, não abra mão dos princípios da palavra. Não arrudeie, não fique... Não vou falar não para não magoar ele. Não vou falar não para isso. Fale. Se tiver com base na palavra, fale na vida dele. Não precisa você abrir mais Mateus capítulo 5. Mateus 5, 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para lançar o fora e ser picado pelos homens. O sal é o que dá o sabor a toda comida. Se esse sal vier a ser insípido, perder o sabor, não vai prestar para mais nada, vai ser jogado fora. Então não perca esse sabor, não perca essa essência. Você é luz e sal nessa terra. Amém? Jesus, como um homem perfeito que era, precisava enfrentar toda a tentação em sua condição humana e não fazer uso de seus atributos divinos como queria o diabo. Jesus, na condição humana, ele passou por tudo que passou para nos mostrar que nós também podemos passar por essas dificuldades. E o pastor Edilson de Lira falou ontem à noite que a área que tem mais valor é a área que o diabo mais ataca. A área que tem mais valor na sua vida é a área que o diabo vai investir mais. Ele deu um exemplo de um banco. Um banco, a área do banco, além de você receber dinheiro, não é a área mais importante dele. A área mais importante é o cofre, onde está guardado todo o dinheiro, todo o tesouro. E da mesma forma é o diabo. Ele vai investir, ele vai lançar propostas, projetos de destruição na sua vida na área que tem mais valor sentimental para você. É onde ele atinge mais, onde tiver mais valor, é onde ele vai atacar. E você precisa descobrir que área é essa para estar posicionado quando essas setas do maligno vierem, para você saber se defender com a palavra. Virão desafios na nossa vida por escolhas erradas. Isso também foi Deus de Lira que falou ontem. Virão desafios na nossa vida por escolhas erradas que nós fizemos e por amigos errados que nós temos. Virão desafios para mim e para você por escolhas erradas ou por amigos errados que nós colocamos nas nossas vidas. E também virá desafios na sua vida porque
está tudo certo. Porque você está no caminho certo. E porque você está no caminho certo, desafios têm que vir para a sua vida. Porque uma vida com Jesus não é uma vida de se balançar na rede, não. Não é uma vida só de oba-oba, não. Tá tudo bem, não. E se está tudo bem na sua vida, amém. Mas uma vida com Jesus, querido, requer de nós sacrifícios, requer de nós renúncias, e isso não é confortável para a carne. E se o que nós temos desenvolvido na igreja tá bom, tá legal, alguma coisa está errada. Algo precisa ser mudado em nós em relação a isso, porque um trabalho com Jesus é dessa forma. A vida de renúncias é uma vida que eu coloquei aqui, cadê? Renúncias, entregas e desafios. É se entregar, se doar por esse Deus, por esse Jesus, por esse ministério. É renunciar a vontades, desejos, paixões que nós temos e desafios que também virão sobre a nossa vida. Ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que venceu o mundo por nós. Estaria conosco até o fim. Amém? Vou passar aqui que a hora está avançando. O diabo ele não desiste fácil, viu? Você precisa estar bem preparado para isso. A vontade de Deus para a nossa vida é uma vida sem pecados. Abre comigo em 1 Pedro. Vamos caminhar para encerrar. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículo 14. Vamos ler o versículo 13 também. Por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também a vós que em todo o vosso procedimento, porque escrito está: seja santo, porque eu sou santo. E o Senhor nos falando: seja santo, porque eu sou santo. Isso aqui é uma vida também de renúncias com Deus. Você precisa ser santo como o Pai é santo. E uma vida de renúncias com Deus também de pecados, livre desses pecados. É uma vontade de Deus para as nossas vidas. E o que aborrece o Senhor? Provérbios 6, 16. O que é que tira o Senhor do sério? O que é que Deus não gosta? Existem muitas coisas, mas olha esse destaque aqui. Provérbios 6, 16. O que aborrece ao Senhor? O que vai deixar Deus irritado? Vamos entender aqui para nós não cairmos nessas ciladas que o diabo tenta lançar. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Outra versículo, deixa eu ver outra versão aqui. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta, que não pode tolerar. Olha só. 6 coisas que Deus não gosta, e a sétima ele abomina. Ele detesta a sétima coisa que você vai ver aqui. Primeiro, olhos altivos. E o que é olhos altivos? Que Deus detesta. Olhos altivos é uma pessoa que se sente superior a outra pessoa. É alguém que olha para outras pessoas de cima para baixo. Olhos altivos é isso. É alguém que se acha superior a outro. É alguém que se acha melhor do que outro. Isso é detestável aos olhos de Deus. Gente que, nariz empinado, que olha para as pessoas lá de cima e vê e menospreza as pessoas que estão lá embaixo. Gente que se acha demais é detestável aos olhos de Deus. Segunda coisa que Deus não gosta: língua mentirosa. Tá aí, olhos altivos, língua mentirosa. O que seria língua mentirosa? Mentiras. Somos conhecidos por sermos pessoas que falam a verdade e somente a verdade. E mente é filho do diabo, por maior ou menor que seja essa mentira. Acredito que o padrão principal de uma pessoa que é crente, que é visualizado pelo mundo, é: crente não mente. Crente não pode mentir, não é? As pessoas olham para você: crente não mente. Isso é algo marcado em nós que somos cristãos. E Deus detesta isso também. E por você ser conhecido, você precisa falar a verdade, somente a verdade.
Às vezes chega a gente comprando coisa lá em casa e mãe diz que eu não estou em casa. Eu digo, eu não vou dizer não. Vá lá e diga, ou então manda outra pessoa dizer. Agora eu não vou falar. Né? Eu não vou ser negligente. Coisa simples, entendeu? Mas que para Deus não tem diferença. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão, não. É tudo pecado. E sabe, isso nos remete também a algo interessante no nosso meio. Às vezes a gente julga as pessoas, crucificam as pessoas por algo que elas fizeram que seja muito grave. E começam a colocar graus de hierarquia nos pecados. Começa, fulano fez isso, é maior o pecado dela. Ela está mais no erro. Aí você contou uma mentira, de boa, só uma mentirinha. Tá tudo bem. Mas para Deus não é dessa forma. É pecado da mesma forma. Da mesma forma que alguém matar, que alguém roubar, se você mentir, você está pecando. E eu lembro do pastor Léo falando um exemplo que jogava uma pedra, se jogar uma pedra grande, pequena lá dentro de um açude, dentro de uma piscina, alguma coisa que tem água, ela vai afundar. Se jogar uma pedra gigante ou um carro lá, também vai afundar do mesmo jeito. Para Deus não tem diferença de pecado. É tudo pecado. Continuando o versículo aí. Essa é a segunda coisa que Deus detesta. Terceira coisa que Deus detesta. Mãos que derramam sangue inocente. Que é tirar a vida de alguém. Foi Deus que deu a vida e só ele pode tirar. Para Deus é detestável pessoas que matam outras pessoas. Pessoas que tiram a vida de alguém. É detestável aos olhos de Deus porque ele deu a vida e somente ele pode tirar. Amém? Aqui também vai entrar agressões. Agressões físicas e psicológicas. Guardar a mágoa do irmão, insultá-lo. Em Mateus, deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, 21 diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo que sem motivo se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também. Perceba que não foi só uma pessoa matar, não. Ele falou aqui que todo aquele que sem motivo nenhum se ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento também. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, outras versões já acredito de louco aí, estará também sujeito ao fogo do inferno. Então, para Deus aqui, mãos que derramam sangue inocente, não é só a pessoa que mata, não. Você que também difama seu irmão, você que acaba seu irmão, detona, chama seu irmão de tolo, como a Bíblia diz aqui, que se ira com seu irmão, você também está, aos olhos de Deus, sendo detestável. Sua atitude está detestável diante do Senhor. Você tem essa atitude de raiva, de ira contra o irmão, contra alguma pessoa, de desejar o mal para ela, isso também é detestável. Não é só tirar a vida de alguém. Outra coisa que o quarto ponto aí que Deus detesta. Coração que maquina pensamentos viciosos. O que seria isso? Coração mau. Coração com atitudes e intenções erradas. Coração que planeja o mal, que deseja o mal dos outros. Também é detestável para Deus. Esse coração de vingança, de raiva com o outro. Guarde o seu coração. E Filipenses 4,8 diz: Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso ocupa o seu coração. Esses pensamentos, esses desejos vêm do nosso coração para a nossa mente. E do nosso coração precisa vir coisas boas, como Filipenses 4 diz aqui: tudo que é verdadeiro, honesto, amável, justo. Nisso deve ocupar o nosso coração, não com raiva, guardando mágoa de pessoas, rancor. Não é isso que deve ocupar o nosso coração e Deus também não se agrada desse tipo de coisa. Outra coisa que é detestável aos olhos de Deus. Pés que se apressam a fazer o mal. Pessoas que vivem querendo fazer o mal, se aproveitam da bondade de outros e que faz o mal, está cavando o próprio buraco. Está cavando a própria cova. Pessoas que se apressam em fazer o mal, que desejam o mal de outras pessoas. Outro ponto que é detestável a Deus: testemunha falsa que profere mentiras. E o que seria isso? Espalhar coisas que não vimos e não ouvimos. Espalhar mentiras, fofoca que os irmãos fazem. Se alguém chegar até você falando mal do seu irmão, repreenda, saia de perto. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Outra coisa detestável, Senhor, fofoca.
Deus detesta esse tipo de atitude, principalmente no meio do corpo de Cristo. Pessoas que você nem, muitas vezes a gente nem ouviu a história, nem sabe como é a história, mas começa a contar de outra forma diferente, e isso vai se estendendo de forma errada, virando um bolo de neve, gera uma fofoca que pode prejudicar a vida de outras pessoas. E eu vi algo falando sobre isso, que eis a razão onde muitas pessoas não estão mais na igreja hoje. Por causa desse tipo de atitude, desse tipo de coisas que acontecem em nossas vidas. Por fofocas, por mentiras ditas, por conversas mal interpretadas e malditas aí sobre pessoas que chegam até ela e pronto, ela se magoa e sai da igreja magoada por causa desse tipo de atitude. Isso também é detestável a Deus. Fofocas, mas ainda bem que não existe aqui no nosso meio, não é verdade? Glória a Deus por isso. E por último, o que semeia contenda entre os irmãos. Também se aplica isso aqui. Esse Deus abomina. Essa daqui Deus abomina. Aquelas outras coisas que eu falei é detestável a Deus. Mas essa ele abomina. É muito pior isso aqui. Que é semear contenda entre os irmãos. E perceba que está relacionado à nossa língua. Porque palavras têm poder. Não empreste a sua língua para o diabo usar. Causando divisões entre os irmãos. Isso é detestável. Deus abomina. Pessoas que semeiam contendas. Estão no corpo de Cristo falando, fulano é assim. Cicrano, Beltrano é dessa forma. Semeando sementes ruins, sementes de amargura. Isso é abominável aos olhos de Deus. Precisamos de pessoas que nos impulsionem para a frente. Precisamos de pessoas que nos impulsionem para a frente. E acusadores o mundo já está cheio. Nós somos filhos de Deus, fomos chamados para amar. O amor não olha para os erros das pessoas, mas o seu interior devemos acreditar nele. Tudo é voltado para o amor. Tudo é voltado para essa palavrinha. Amor. Amor. Se nós andamos em amor, nós não andamos com esses tipos de atitudes. Nós não olhamos para atitudes de pessoas, nós não olhamos para aquela pessoa fez ou pelo que ela deixou de fazer. Nós amamos a pessoa. Nós amamos ela e nós devemos amar. Todo mundo. Eu sinto muita falta disso também. No nosso meio. De amar mais as pessoas. Estar mais entristecido. É essa palavra, com o próximo. Né? Como eu falei no último culto sobre empatia. Se colocar no lugar do outro. Falta mais isso no meio da igreja. Falta mais esse amor, essa paixão por Jesus, essa paixão por vidas, de estar cuidando, de não olhar para os erros, para os defeitos, olhando se fulano não veio para o culto hoje, aí está desviado. Olha e uma palavrinha dessa para uma pessoa, às vezes está passando por algo numa casa e não vem no culto, no outro, aí vem aí chega um abençoado e está desviado, não veio mais no culto. Isso, querido, é totalmente desmotivacional para uma pessoa que escuta. Em vez de alavancar mais, de crescer, ela se desmotiva mais. E pessoas, em vez de amar, de ajudar, criticam. E eu e você não fomos chamados para estarmos nessa posição de acusadores. O diabo é quem faz isso. O mundo é quem tem feito isso de acusar. E eu e você devemos amar. Devemos ir ao contrário do que o mundo, do que o diabo tenta fazer. Enquanto ele critica, a gente ama. Enquanto ele olha para as atitudes, a gente vai olhar para a pessoa, para a essência, porque ela é amada de Deus. Todos são amados de Deus. Então, para Deus não existe acepção de pessoas. Amém? Eu creio que você tem entendido, né, sobre esses processos que Deus espera de mim e de você. Não é uma vida de pecados, como esse versículo aqui tem falado. Essas coisas que Deus detesta, que Ele abomina. E o que Ele requer de nós é vida de sacrifícios, de renúncias. E Ele espera de nós é fazer a sua vontade, é obedecer a sua palavra, é ouvir aquilo que nós estamos ouvindo e colocar em prática. Eis a diferença, queridos, da vida de muitos cristãos. Você vê, uns estão crescendo e outros não. Por quê? Porque uns pegam a palavra e simplesmente ouvem e amanhã já não lembram mais, mas outros pegam essa palavra e colocam em prática e crescem em Deus. E isso é a diferença dos cristãos que nós vemos na atualidade. Amém? Então,